hoje, o que prevalece hoje nas 7 mil, 8 mil pessoas da base? Ansiedade, estresse, sono. Tá aqui, ó. 65% da base hoje, 5.336 pessoas têm sonolência. Sonolência. Está falando só de treino. Entendeu? Nosso podcast Nova Era da Saúde Funcional. Hoje o tema importante: desafios da prescrição mente-corpo. Exatamente, desafios da prescrição mente-corpo para o personal. Então eu acredito que nós entramos realmente em uma nova era. Por que falar desse tema? Esse tema ele surge justamente porque a gente já sabe e está bem claro, né? Pessoal chegando por tudo, Isa, tudo bom, professor Max, pessoal chegando por aí de todo o Brasil, todo mundo aí. Os desafios dessa prescrição, né? Então quando eu toquei no assunto, né, esses dias, até no meeting da saúde funcional, né, me perguntaram: Sandro, eu sei que isso é o caminho. Professor Berger, como é que tá aí? Tudo bom? Alexandre Flamarião de Caruaru, Eduardo, pessoal chegando bem. Quando eu toquei no assunto no meeting, né, da saúde funcional, quando eu fiz uma postagem recentemente, né, falando sobre nós estamos ainda presos a Descartes, né? Tudo bom, Vini? Chegando por aí. Descartes, que foi um filósofo francês de 1560, onde ele dividiu a igreja, né, e da ciência. Por quê? Porque não tinha como provar a fé. Grande Neto, não tinha como provar a fé. E aí a igreja se separa, né, da parte científica, né? Tô até botando aqui, pessoal, ver se entra aqui, tá certo? E aí o que que acontece? Essa divisão, ela acontece claramente em 1560, e aí tem um marco, né, em 1920, com William James, que é um psicólogo da Universidade de Harvard, trazendo as evidências já, entendendo o mecanismo, principalmente que ele trabalhava com macacos, a relação da emoção, o que que acontece. Então o que que eu quero dizer com isso? Se a gente já sabe que em 1560 foi separada a mente do corpo, né, ou seja, onde não tinha como provar que as pessoas falavam de fé, falavam da parte emocional, mente era coisa da cabeça, né? E aí você tem uma visão em 1920, trazendo conceitos atuais da importância da emoção para a saúde, onde você é a sua emoção. E hoje a gente tem uma saúde onde médicos, profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas vêm trabalhando uma prescrição separada da mente e do corpo. Quando eu prescrevo um treinamento leg press, tudo bom, professor Adriano, maravilha! Quando eu prescrevo um leg press, um supino, uma corrida, quando eu passo um alimento, quando eu passo um remédio, e isso não está vinculado com quem é esse indivíduo de fato, a gente está criando uma segmentação. No momento que a gente cria essa segmentação, a gente pode ter resultados possíveis e resultados não possíveis. Por quê? Porque cada vez mais o ser humano, desse novo milênio, nos últimos 20 anos, ele vem cada vez mais tendo problemas da parte psicoemocional, onde a Organização Mundial de Saúde traz a depressão como uma grande doença do século. Então tá bem claro que você profissional de saúde, que está prescrevendo isoladamente, está preso a isso. E aqui tem vários profissionais que acompanham a gente, que já estiveram com a gente, já fizeram usar a plataforma e hoje não conseguem prescrever. Isso é bem interessante. Trava no processo e volta para o velho leg press supino. Por que que acontece isso? Então por isso que eu fiz esse podcast hoje. Quais são os desafios? Por que que você hoje acompanha o Sandor, vê o Sandor, lê o que o Sandor fala, mostra os artigos, mata a cobra, mostra o pau, fala de Harvard, fala das prescrições e não consegue prescrever. Não consegue prescrever para o aluno. Porque muitas pessoas ainda estão presas. Esse é o tema desse podcast. Então percebe? Perguntas aí, pessoal. Pode ficar à vontade também, pessoal chegando por aí. E o que a gente já sabe? Que se esse personal hoje, se esse profissional de saúde hoje está entregando ainda o mesmo treino, ele não está ganhando bem. E se ele está ganhando bem, ele está com ilusão. Porque ele está ganhando 3 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil às custas de muitas horas de treino. Muitas horas de sala de aula. 8 horas, 6 horas para estar ganhando um salário. E aí ele não entendeu ainda o que eu quero dizer. Ele não entendeu ainda o que é o método SAFe. Ele não entendeu.
porque ele tem desafios e aí fica preso no velho. Então, o que eu venho com esse podcast trazer para vocês? Se eu falo que em 1560 o Descartes separou mente do corpo, 1920 o William James traz, e aí tem toda uma rota de profissionais e pesquisadores trazendo as evidências científicas da importância da mente. E aí tem um monte de pesquisa, vários, e aí você anota aí Richard Davidson, você tem aí o Seligman também, você tem o Laurent Toussaint, você tem o McGogle, você tem o Arnold Koenig, você tem uma série de pesquisas, que são, na verdade, milhares, trazendo as evidências para isso. O Brasil Álvaro Azul, trazendo aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia com a lado da espiritualidade, e a gente não tem esse movimento na educação física, principalmente. A gente não tem esse movimento na nutrição. A nutrição funcional traz isso. Então a gente tem um modelo em que o profissional hoje sabe que o Sandor está trazendo isso para vocês, as evidências da importância do sono, do estresse, da ansiedade, do perdão, da gratidão, da satisfação da vida, da garra, e não consegue usar isso no dia a dia. Então os desafios são muito grandes, por quê? Porque ele tem um modelo velho que ele carrega, que ele não sabe quebrar, que é na horinha aula, né? Que ele tem que estar lá montando treino, fica ali preso àquilo, e ele sabe que tem um mundo de oportunidades com a mente, com o que é realmente que impacta o ser humano, porque é isso que está adoecendo ele. Inclusive os profissionais de saúde hoje estão ansiosos, estão estressados, não estão dormindo, estão tomando remédio, estão cheios de problemas de saúde. Então ele sabe que é aquilo, ele vive aquilo, né? Olga chegando por aí também, nosso time de certificação, sabe que é aquilo, mas não consegue prescrever para o aluno. Então são dois mundos. É um mundo que eu tô batendo, trazendo evidência, e tem um mundo velho que o aluno fala para você, não, mas eu só quero um treino, eu só quero emagrecer. E aí você tem os dois mundos. Então o que a gente tem que estar clareando aqui? Que esse desafio que você tem é o desafio de uma nova era. E o que eu tenho aqui na minha frente? Eu tô com a plataforma Safe aqui na minha frente, aberta, pra vocês terem uma ideia aqui, tá na minha frente. Depois editar aqui na lateral, pra vocês terem uma ideia. 7.571 dados na plataforma. Gente, 7.000. Nós estamos falando com um cara, esse cara aqui, Sandor, ele não brinca em serviço. Eu tô com 7.000 dados aqui na minha mão, aqui ó, na minha frente, aqui ó. Então eu não tô falando um chute. É evidência, é trabalho, é artigo pra caramba, é muito livro, é experiência prática. E aqui eu tenho, por exemplo, mostrando na nossa base que dos dados mente de hoje, o que prevalece hoje nas 7.000, 8.000 pessoas da base? Ansiedade, estresse, sono, tá aqui ó. 65% da base hoje, 5.336 pessoas têm sonolência. Sonolência. Está falando só de treino. Entendeu? Então eu tô com a base aqui, saúde emocional pelo SF36. Hoje, de 5.417 pessoas, tem 40% em ansiedade. E você não vai prescrever isso pro teu aluno? Entendeu? E qual é a visão? Então nós temos que quebrar esse desafio. Sabe qual é o grande desafio? É que você não estuda, você não avalia, você não conhece o teu aluno. Você está ainda preso ao modelo velho, que é de treino. Se eu não sei quem é o meu aluno, se eu não sei quem é... Você tem uma dívida, certo? Ah, eu tenho dívida, legal. Mas quanto você deve? Quanto você deve? Quanto você deve? Para onde você está dando seu dinheiro? Você gasta com o quê? É com bebida? É com saída? É com cinema? Você come fora demais? Você vai buscar a causa, você vai estudar e vai sanar essa dívida. A grande questão é que você hoje não mede. Então você não conhece. No momento que você tem a métrica da medida, o grande desafio que você tem hoje é medir. A plataforma Safe está aberta, está gratuita para você, meu amigo. Eu já investi mais de 300 mil nessa plataforma. Foi meu pós-doutorado, terminado na Faculdade de Medicina do UNB, onde eu fiz uma patente sobre isso. Quantas pessoas do Brasil você conhece que tem patente? Então, prazer, Sandor Bálsamo aqui. Patente é muito mais difícil que o artigo. Muito mais difícil. Está lá gratuita. Hoje eu tenho quase 900 profissionais utilizando a plataforma. Será que estão utilizando bem? Então, o primeiro desafio que você tem é utilizar a plataforma.
é ir lá, né? Como diz o professor Alexandre Flammarion, a pressão deve estar pautada em 6 pilares. Vamos chegar lá, Alexandre, vamos chegar lá. Então, conhecer esse seu aluno, você mapeá-lo, entender. Desafio da pressão mente e corpo. Você não sabe mal a doença que ele tem. Você sabe mal o remédio que ele tem. Você não sabe nada de diagnóstico dele. Aqui, ó, outro ponto fundamental. Vocês terem ideia, olha que fantástico isso. Saúde social, 27% da base, com 5.397. 27% das pessoas têm problema de saúde social. De 5.337 pessoas, 30%. Então quer dizer que da minha base, 1.500 pessoas têm problemas de saúde social. Eu vou prescrever leg press para eles, supino, musculação isolado sozinho? Isso é incompetência. Isso é incompetência. Se eu não meço, eu vou sim prescrever um leg press, supino, sim, mas eu vou trazer atividades sociais para ele. Justamente porque eu quero saúde para o aluno. Gente, eu, somos profissionais de saúde. Não são profissionais de leg press, supino, treinamento de força, de corrida, não. Na essência, o nosso código é saúde. Saúde para criança, saúde para adulto, saúde para idoso. Saúde, nós somos profissionais de saúde. Nós vendemos saúde. E no momento que eu fico preso, vai um chazinho aí. Então, no momento que eu fico preso a apenas o meio, a gente está muito preso ao meio. E aí eu não entendo que é um ser humano. É igual você tá prescrevendo. Você tem uma doença, tá? Você vai lá no médico, tá? Eu tô com uma situação com uma dor tal. Eu tô com uma situação, a febre. Eu tenho uma febre, tá? E aí? A causa qual é? Então você estudar esse indivíduo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, olha só que dado. Isso aqui chama muita atenção. Eu tô com a informação aqui extremamente relevante. Disposição a acordar. 49% das pessoas não têm disposição a acordar. O que está acontecendo? A pessoa não dorme bem, não tem uma boa qualidade do sono. Como é que ela está antes de dormir? O que ela faz? Será que ela tem um sono restaurador? Será que ela tem uma média de sono? Então, são grandes desafios. Então, pilar 1, desafio 1, anota aí. Como conhecer o meu aluno de verdade? Como conhecer meu paciente de verdade? Independente se eu profissional de educação física, qualquer profissional de saúde tem que entender esse indivíduo. É igual fazer uma cirurgia. A chave é a causa. Perfeito, Eduardo. Eu vou, por exemplo, um mês e meio atrás eu fez uma cirurgia. Ele perguntou a anestesista: você tem alguma alergia de algum medicamento? Você tem alergia? Por quê? Porque sabe que se tomar um medicamento vai ter uma reação. Então, para desconstruir o processo antigo, eu explico tudo que será feito ao aluno. O que cada ação impacta na sua saúde, na saúde dele. Ser ativo, controlar as emoções, acelerando o sistema límbico emocional. Professor Alexandre Flammarion, do nosso time de mentoria, lá de Caruaru. Imagina só um cara de Pernambuco, do interior de Pernambuco, fazer isso. Então você vê, isso aqui é do Eopoc ao Chuí. Hoje a gente tem profissionais, né, de todos os lugares. Novos modelos de treinamento. Professor William aqui exatamente. Então, exato, perfeito. O que é esse novo modelo de treinamento? Professor William, ele tem que estar justamente pautado em um treinamento que serve ao aluno. Quer ver um exemplo interessante? Pergunta de prova semana passada para os alunos. Eu fiz uma avaliação. Caso da senhora Maria. Ela tem um problema de equilíbrio sério, tem um problema de força sério, tem um problema de cardio sério. Eu botei os valores de normativa. Aí eu prescrevi. Qual é o treino prioritário? Sabe o que a maioria dos alunos colocam? Treino de força. Sabe por quê? Porque foi vendido isso para eles. Só que hoje os guidelines mostram que a importância de fazer um treinamento de equilíbrio. Desafiar o hipocampo com novas conexões, nova plasticidade para que eu melhore o equilíbrio. Porque se ele sai da academia, ele cai. Então eu tenho que fazer exercícios de psicomotricidade, de desafio motor, com uma perna, com duas pernas, com o olho fechado, sem audição. Então, controle de movimento. O que o leg press não vai me dar. O leg press não vai me dar isso. Sabe por que a pessoa faz isso? Que ela foi fadada a um triste passado, limitado a um treinamento de força, sem entender o aluno de verdade. Sabe por quê? Porque nenhum de vocês aqui, vocês fazem um TUG. Um teste de equilíbrio no podal. Vocês não conhecem o seu aluno. Você tem um aluno de 60, 70 anos e não mede o equilíbrio, você é incompetente. Você é incompetente. Sabe quanto tempo demora isso? 10 segundos.
Eu tenho curso gratuito hoje para você aprender a medir isso. Então você percebe que as pessoas não vêm medindo nada. Se a pessoa não mede nada, ela prescreve a mesma coisa. Ou a mesma aspirina, o mesmo paracetamol, a mesma novalgina para uma pessoa que tem um problema de uma virose, que não é a mesma coisa. Você está dando paracetamol para uma pessoa que tem uma bactéria, não é a mesma coisa. Então nós temos que entender que na nossa área, um grande ponto-chave é diagnóstico. É medir, a plataforma está aí para vocês. Então vamos lá. Eu estou praticamente aqui nessa live mostrando para vocês que vocês têm que quebrar isso. Quebra essa barreira. Quebra essa barreira. Vai para o próximo nível. Entende. Se você tem uma criança, vai fazer uma avaliação psicomotora. Entende? Teste Rosa Neto, ele mede. Tem criança que não consegue fazer isso, por exemplo. Ó. Entendeu? Como é que eu vou passar algo para a criança? A pessoa não tem naturalidade. A pessoa não tem psicomotricidade. A gente falar de correr sem fazer educativo. Então a pessoa vai lá e faz um HIIT. Um idoso não faz um teste, não mede. A pessoa não faz uma flexão. Vai lá, igual o banco de Wells. Entendeu? Olha só o desafio. Nós estamos na primeira base. Ele vai lá e faz o teste banco de Wells. Legal, banco de Wells. Bacana, deu 14. Ótimo. Uma bela de uma M. Por quê? Porque o banco de Wells me dá a medida bilateral. E quando eu faço a medida bilateral, eu tenho um grande problema, porque eu não sei qual é a simetria de um lado para o outro. Por isso que eu uso o protocolo de flexibilidade unilateral preconizado por Hickley Jones já há 30 anos atrás. Por quê? Prático, fácil e rápido. Eu tenho um lado direito com menos 15. Aí eu tenho um lado esquerdo com 0. Eu tenho uma simetria de 15 centímetros. Já sei que o lado direito eu tenho 15 centímetros a menos. Provavelmente o que está acontecendo nesse lado direito? Trato iliotibial, isquiotibial, todo encurtado. Isso vai desencadear uma sobrecarga no meu lado contrário. Então eu tenho uma medida específica para entender por que aquele meu lado direito está todo dolorido. Eu tenho uma contratura lombar, eu tenho uma dor de quadril, eu tenho uma lesão de trato iliotibial, eu tenho uma condromalácia patelar pela lateralidade dessa patela, porque eu medi unilateral. Ou seja, eu tenho uma medida adaptada ao processo. Muito bem, professor Tiago. Uma medida medíocre. Exatamente. As pessoas nem medíocre eu diria. Ela é nenhuma. Nenhuma. O que a gente tem que compreender é que a gente tem que dividir. A pessoa está fazendo atividade física, está fazendo uma caminhada num parque, beleza, ela vai lá, se movimenta, vai fazer uma corridinha e tal. Mas não é que ela está contratando a gente, não é que está contratando você. Você é um cara diferenciado. Você é um cara que vai além. Você é um cara que quer impactar na saúde dele de fato. Eu sei que ele tem que estar a 10 mil passos, eu sei que ele tem que ficar menos sentado, eu sei que ele tem que ter dormir melhor. Só que eu medindo, valorizo o meu trabalho, eu diagnostico, eu tenho uma métrica, eu tenho um caminho, eu tenho uma jornada. Essa jornada, porque se eu quero ir de A para B, eu posso ir sozinho. Mas contrata o Sandor, contrata alguém que tem capacidade, o profissional diferenciado, o A para B vai ser mais rápido. O A para B vai ter menos percalços. O A para B vai ter subidas e descidas onde eu sei o que fazer quando eu tenho uma dor, quando eu tenho uma dificuldade, onde eu vou ter mais energia, vou ter mais capacidade. Então, quando eu contrato um profissional, eu tenho um atalho, porque esse indivíduo tem 3, 5, 20, 30 anos de experiência com estudos de caso, e para ele poder ajudar você. No entanto, hoje a gente está super desvalorizado porque muitas vezes a gente entrega algo que todo mundo entrega. Então, ponto número 1, desafios. Metrifique, avalie, conheça. Por isso que a gente fala muito da avaliação da rotina do indivíduo, que é um outro podcast. Entender quem é esse indivíduo na sua essência, o que ele precisa de fato, né? Se pensar negativo, aumenta o cortisol. Além dos aspectos psicoemocionais, exatamente, né, Eduardo? Então, eu entendo isso, tá? Perfeito. Vamos avançar. O segundo desafio que eu acredito seja importante é que o sistema ele não está preparado para você. Exatamente. Não espere que uma academia, nunca espere que uma academia, entendeu? Sandor, quando vai sair o livro da metodologia SAFe? Ô, Rafael, pelo amor de Deus, cara, esse aqui tá na minha pauta já. Esse ano sai o livro. Esse ano sai o livro, tá aqui, tá registrado, esse ano sai o livro. Ontem eu tava conversando com uma pessoa específica sobre isso, já tá com tudo, vai ser best-seller. Pode deixar, meu amigo, quero ser o coautor.
Pode deixar, Rafa, esse ano sai o livro, pode deixar. Tem muita coisa saindo aí, já tá praticamente escrito. Mas tá doendo isso. Muito bom, voltando para cá, não espere que o sistema vai fazer isso para você. Uma academia, né? O próprio aluno muitas vezes vai ter restrições quanto a isso. Você tem que desafiar o sistema. O Sandor nunca esperou do sistema, da faculdade, né, das academias que eu trabalhei, dos alunos. Eu impunha o meu ritmo, eu impunha o que eu via, eu impunha o que eu sentia. Porque quando eu sei, por exemplo, que principalmente o professor Benson, Herbert Benson, que é o professor de Harvard emérito, ele traz esse conceito de mente e corpo, ele tem 86 anos, por isso que eu estou indo para Harvard esse ano, que eu quero conhecer ele. Ele quase foi demitido de Harvard por muitos anos, ridicularizado por isso. Então, assim, o que a gente está falando hoje aqui dos desafios dessa prescrição é o que vai pautar daqui a 5, 10 anos. Hoje você é ridículo. Hoje as pessoas acham que você está falando uma parada que é uma viagem. Só que você hoje está construindo uma nova era. Porque não tem como. Senão você está seguindo o que eu falei nisso do podcast. Você está separando mente e corpo. Quando você come alguma coisa, por exemplo, é a mente, cara. É mente. Quando você deixa de treinar, é sua mente. Quando você deixa de fazer uma repetição a mais, é sua mente. Muitas coisas é sua mente. Tudo é mente. Quando você procrastina, quando você fica 20 minutos a mais na cama, quando você se estoura de tempo lá no Instagram, perdendo tempo para muitas coisas, tudo é a mente. Então, olha só. Ponto 1. Desafio, métrica, medida, diagnóstico de quem é esse aluno, entrega muito mais. Segundo ponto importante, não espere que o sistema te ajude. O sistema não vai te ajudar. O contexto atual é entregar o mínimo, porque o aluno ele não sabe ainda. A maioria das pessoas não sabe que existe uma mente na prescrição. Ele sabe que tem ansiedade, ele sabe que tem estresse, ele não conhece outro caminho do remédio, ele vive aquele inferno, aquele ciclo vicioso, negativo, estresse, ansiedade, sono ruim, celular, tá ali naquela vida, né? Aquela vida de merda, muitas vezes tá naquela situação, engorda e come mal e não tem tempo pra ele, fica naquele ciclo, fica naquele ciclo, fica naquele ciclo, fica naquele ciclo, fica naquele ciclo. E ele não entende que você como profissional pode ter essa capacidade de quebrar esse ciclo e criar um ciclo virtuoso, diferente, com pequenas ações. Então, o sistema não vai fazer isso para você, porque o sistema não vai querer que você faça uma avaliação diferente. O sistema não vai querer que você conheça esse aluno, porque toma tempo. Exatamente, crenças limitantes é o nosso pior inimigo. E essa crença limitante grande, né, Alexandre Flammarion de Caruaru, é do próprio sistema do aluno. Então, por isso você tem que entender. Olha, gente, hoje tem plataforma de graça. Eu tenho conteúdo pra caramba aqui pra você sempre. Eu tenho e-book aí gratuito de doenças reumáticas pra você. Eu tô aí sempre. Hoje tem certificação personal de saúde funcional. Tem muita gente. A maioria dos produtos que nós temos hoje são gratuitos para a pessoa entrar nesse sistema. Agora eu te digo, na hora que você passa desse primeiro desafio, que é metrificar, você não deixa que o sistema te trave, te pare. Você começa a fazer isso, você rompe uma barreira infinita. O aluno começa a se conhecer de uma forma diferente. Ele começa a mudar os micro hábitos. Os micro hábitos de quanto de água que ele toma, quantas frutas ele come. E aí entra, basicamente, como ter acesso à plataforma. Professor William, você tem aí uma situação. Você pode mandar um direct para mim que eu mando o link para você acessar a plataforma, ou você entra lá no meu site, Método Safe, tem lá acesso à plataforma gratuita para você, tá? Então é gratuito para você. Vou deixar até no link desse podcast aqui embaixo, né, também os links para você usar a plataforma, para você baixar o e-book. Eu tenho um grupo hoje, Movimento Safe Brasil, né, num grupo de WhatsApp gigante, já não tem nem vaga para entrar, que eu falo sobre esses conteúdos. Então, a partir desse momento que você passa a compreender e prescreve dessa forma, a gente vai trabalhar com 6 pilares que a gente não vai falar hoje, que é a base desse podcast, né? A gente vai entrar no geral. Então, o grande desafio é entender que hoje o exercício ele é um dos pilares do processo. Um dos pilares do processo. A gente tem que entender que hoje a saúde funcional, o que é a saúde funcional? Está no podcast 1, principalmente, que eu falo. Saúde funcional é tudo que afeta a saúde do indivíduo. A hora que ele acorda, a hora que ele dorme. Tudo. Os pensamentos, atitudes, comportamentos, hábitos, ações e reações dele para ele, dele pro outro. Tudo. Então, tudo interfere. Na hora que eu acordo, eu tô há mais de 15 anos que eu acordo, tomo 300 ml de água com limão, vou lá, como minha fruta com aveia, vou lá, como minha tapioca, vou lá,
e ao longo do dia me alimento bem, eu tenho meus procedimentos, faço meu ritual matinal, eu tenho um procedimento para isso, tá? Então o que eu quero dizer para vocês? Que nesse momento que eu tenho 6 pilares, aí você vai anotando aí quais são. Alimentação. Então a gente hoje como profissional de saúde tem que entender o mínimo de alimentação. Sem ser nutricionista, não, mas a gente tem que prescrever, tem que orientar as pessoas sobre o mínimo da alimentação. As frutas, a importância das fibras, da hidratação. Eu sempre falo das 4 frutas importantes. Eu tenho o princípio da dieta mediterrânea. Aí eu tenho, por exemplo, outro componente importante do sono. Qualidade do sono, que hoje o maior problema do planeta é sono. Depressão é sono. Alzheimer está ligado a sono. Obesidade ligada a sono. A maioria dos problemas de saúde estão ligados a sono. Então eu ensino a pessoa a dormir, criar a higiene do sono. Terceiro pilar importante, a parte da mente. Nossa, aí um universo importantíssimo. Como controlar a ansiedade, como controlar o estresse, como ter uma mente serena e tranquila em situações de adversidade, não se estressar. 80% dos brasileiros hoje estão inconformados com o que tem aí fora. É Bolsonaro, é o país, é o outro. 80% dos brasileiros, cara, isso é uma loucura. Você depender do outro para ser feliz, entendeu? Ah, você ensina isso? Claro que eu ensino. Não só ensino meus professores a ensinarem isso. Você não terceirizar sua fisiologia, porque da mente vem todos os antidepressivos, todos os placebos antidepressivos. Então a gente cria um ritual para isso, a gente educa as pessoas para com que ela tenha uma mente mais tranquila, baseado muito no mindfulness. Aí tem um quarto pilar importante que é o do movimento. O movimento, onde a gente sabe que as pessoas hoje estão extremamente inflamadas sentadas. Quantos passos você deu no dia? Quanto tempo você está sentado? Quanto tempo você está vendo TV? Então você vai criando toda uma estrutura para a vida desse cara, para a vida dessa pessoa ser diferente. Então é antes do treino. Então eu não estou falando de leg press, supino, corrida. Eu estou falando desse terceiro desafio, que é entender os pilares, conhecer esse indivíduo que é lá naquele ponto 1, para entregar o que ele precisa. Porque se eu não sei, eu vou entregar o quê? Eu vou entregar o mínimo. E aí eu crio uma jornada anti-inflamatória. Exatamente. Entendendo esse indivíduo de fato. E aí nós temos um outro ponto fundamental, que aí vai estar baseado no ciclo dessa pessoa. Nós sabemos que você é a média de 5 pessoas que você mais convive. Jesus Cristo tinha 12 discípulos. Ele não estava só. Ele tinha que ter pessoas. Hoje, se você tem que estar cercado de pessoas, o que ele criou? Ele criou um mastermind. Ele criou um ciclo de pessoas próximas dele com o mesmo objetivo para com que a mensagem dele fosse perpetuada. Ou seja, olha o poder do ciclo de pessoas que você convive. Só que você convive hoje com um monte de pessoas tóxicas, que não estão treinando, que estão estressadas, que não estão dormindo, que estão se alimentando mal. Como é que você quebra isso? Então o poder do seu ciclo de influência determina quem é você. Por isso que eu não convivo de forma nenhuma com pessoas assim. Eu seleciono muito. Tanto que muitos ambientes eu nem frequento para não ter problema. Entendeu? E eu ensino isso para as pessoas. Eu ensino como você criar uma blindagem emocional, e tem trabalhos aí de 20, 30 anos mostrando o quanto que isso influencia na sua saúde, na sua obesidade, na sua felicidade, em aspectos gerais, a relação pai-filho, a relação de tudo isso. Esse quinto pilar é fundamental. Como é que a gente não ensina? Fala, papai, grande neto. Obrigado, Isadora, também chegando em qualquer pergunta, podem fazer ao vivo que eu vou responder aqui. E o sexto pilar importante, eu vou fazer um podcast só sobre os 6 pilares, vou aprofundar cada um, tá? Só sobre isso aí. E aí o que acontece? O sexto pilar importante é do propósito claro, que a gente tem que entender que hoje não é só motivação. Ah, hoje eu vou acordar feliz e vou acordar bem. Não, eu tenho que entender o propósito. Tudo que você vai fazer, por que eu faço esse podcast? Por que eu tô parando aqui na hora do meu almoço? Porque eu quero impactar o mundo com essa minha mensagem. Pô, eu tava aqui fazendo um monte de coisa, pedi pra uma pessoa levar meus filhos pra escola, uma correria e tal, pra estar aqui com vocês. Por quê? Porque eu quero perpetuar. Tá aqui, ó, na minha parede. Podcast hoje. É seguir em frente. Eu tinha essa meta bem clara sobre isso, entendeu? Quando eu tenho uma meta clara, nada me para. Isso é importante do propósito. Então, quando eu tô prescrevendo um leg press pro meu aluno, eu falo pra ele, esse leg press vai trabalhar a sua musculatura mais importante,
que é principalmente glúteo, que é o segundo grupamento mais forte do seu corpo humano. Primeiro é o masseter, depois é o glúteo. Se você tem um glúteo fraco, você vai ter dor na lombar, você não vai levantar, você não vai correr, você não vai pular. Entenda o propósito desse leg press, a importância desse agachamento. Ou seja, se eu tenho um propósito claro, fala Bia, beleza, professor Jordi chegando aí também, Otávio passou aí, Iagão, tudo bom? Se eu tenho um propósito claro disso, inclusive, né, Iago, aquele seu livro é muito bom, falando do propósito. Eu tenho clareza. E a gente sabe que com crianças, principalmente, quando ela faz uma tarefa qualquer, que ela entende o propósito dela, ela persiste na tarefa até o final. Então, por exemplo, quando eu estou ensinando meu filho uma conta matemática, eu falo, filho, usa a lógica disso. Entende por que a lógica. Quando eu entendo a lógica, quando eu sei o que eu faço por mais tempo e faço melhor. Então a gente ensina muito, não, vai lá, exercício tal, não, então vai lá. Por que fazer um educativo de corrida? Por que fazer um educativo de corrida? Porque na hora que eu estou fazendo um braço próximo do meu corpo, eu estou com o braço, eu estou economizando. Porque eu vou fazer 1.000, 2.000, 5.000, 30.000, 40.000. Ó, inclusive final de semana aí a maratona de Floripa. Cara, 42 quilômetros fazendo um movimento. São milhares de movimentos. Então um movimento errado, ele vai chegar e vai te alterar. Então o movimento é esse, umbigo para dentro, cabeça um pouco inclinada, ensina o propósito da execução do movimento. Então a gente tem que entender, por que você está tomando esse remédio? Esse remédio está fazendo uma função do teu organismo que ela não consegue fazer. Por que você está tomando esse antidepressivo? Você está com baixa serotonina? O que está acontecendo? Então você vai ter baixa de produção de epinefrina. O que está acontecendo? Então você vai entender, porque o seu organismo. Mas como é que eu posso aumentar a serotonina? Como é que eu posso aumentar a minha produção de adrenalina, de noradrenalina? O que está acontecendo? Por que eu estou tendo essa síncope vasovagal? Porque quando eu levanto, eu tenho uma disfunção do meu vago. Que na hora que eu levanto, o meu sistema não está bem regulado. Aí eu vou lá e vou tomar um remédio? Não, eu vou treinar o meu exercício, vou treinar a minha parte cardiovascular, eu vou treinar meu sistema simpático e parasimpático. E aí eu posso fazer uma analogia de 1000 coisas para vocês. 1000 coisas para vocês. Propósito. E aí se chama princípio volitivo. Na hora que eu tenho clareza no que eu ensino, e por isso que é importante o aluno entender. E é claro que numa academia low cost o cara não vai fazer isso. Que é o princípio 2, não deixe que o sistema te engesse. Entendeu? O sistema ele vai te engessar sempre. Sua vida não é felicidade. Tem que saber se há dificuldades. Então, algumas pessoas comentando alguns pontos aqui. Eu sou o Gustavo, quanto tempo aí também? Então, perceba. Já coloquei 3 pontos importantes nesse podcast aqui. Os desafios da pressão, né, mente e corpo da saúde funcional. Tá muito bem claro. Tá muito bem claro. Se você seguir esses princípios, você vai ver sua carreira profissional mudar. E sabe qual é o mais importante disso? Você tem que ser isso todo dia. Você tem que viver isso todo dia. Você tem que se entregar para isso. Porque eu não consigo mais prescrever sem ser dessa forma, porque eu vivo isso. Eu sou esse safe aqui todo dia. Então, se eu entendo quem é o Sandro, por que está acontecendo, por que eu estou tendo essa tosse, por que eu estou tendo essa dor, por que está acontecendo isso, eu entendo, eu me estudo, eu conheço, o que está acontecendo dentro dessa minha mente está me sabotando. E a partir do segundo pilar que eu comentei aqui, que no momento que eu sei que o sistema não permite que eu seja fora da média, o sistema quer que eu seja mediano, o sistema quer que eu seja medíocre, o sistema quer que eu seja ordinário, o sistema quer que eu seja mínimo, porque eu não vou ser diferente, eu não vou aparecer. Não, eu não sou assim. Eu não nasci assim, não vou morrer assim, Gabriela. Eu sempre desafiei o status quo. Sempre desafiei o status quo. Eu quando jogava vôlei eu treinava mais. Quando eu comecei a estudar eu estudava mais. Quando eu comecei a estudar treinamento de força eu ia além. Quando eu comecei tudo eu ia além. Pegava o mediano, o ordinário, o medíocre. Não. Nunca me acomodei com o mínimo, com o minimoro. Nunca me acomodei. E por isso que o sistema muitas vezes, o pessoal do Brasil Imperial, ei, tudo bom? Maravilha. Nunca me acomodei com isso. Então o sistema não vai me engessar. O sistema não vai me parar. Eu lembro que há 4 anos atrás eu fazia meditação com meus alunos da faculdade. Hoje, vários professores estão fazendo. Muitos me criticavam. Eu lembro que há 6 anos atrás eu fazia medidas psicoemocionais. Todo mundo falando, Sandro, você não é psicólogo. Cara, eu entendo de ser humano, entendo de gente. Para de pensar dessa forma medíocre e ordinária. Eu entendo de ser humano. Eu entendo de ser humano. E se eu não entendo que é um ser humano, eu não consigo entregar para ele o que é de verdade. Então, a partir do momento que eu percebi tudo isso,
Eu sempre acreditei nisso. Eu nunca me acomodei com o mínimo que a sociedade impõe para você. Eu tive grandes desafios, muitas vezes até no meu próprio ciclo de pessoas que eu convivia. Mas aí, a partir do momento que o negócio cresce, aflora, agora vem todo mundo pra cá. Sandro, vem cá botar na minha academia. Sandro, vem botar aqui. Como é que faz seu curso? Como é que faz? O rio corre pro mar, meu amigo. E a gente sabe que no momento que você vive o 100%, só tem um jeito, dá certo. Porque tudo veio da mente e tudo vai ser da mente. Se você não entender isso, no século XXI, tu morre. Exatamente. Você morre com você mesmo. Que nem você se conhece. Como é que você vai prescrever algo pra alguém? Então, nesse podcast 4... fantástico aqui, empolgado pra caramba. Eu trouxe os desafios do profissional de saúde, do personal training, para trabalhar com mente e corpo. Tá bem claro. Assiste esse podcast 10 vezes. Eu mostrei para você qual é a rota, qual é o caminho. Agora cabe a você saber o que você quer. Ficar como Descartes em 1560, preso ao corpo, preso a um leg press, preso a um supino, preso a uma extensora, preso a um alimento, preso a um remédio, preso a muitas coisas que estão ligadas basicamente do pescoço para baixo. Ou você quer ir para uma nova era, ir para algo muito maior, onde você entrega algo mais, onde você ensina, onde você educa, onde você proporciona uma oportunidade de autoconhecimento, onde o Sandro já passou por tudo isso. Por isso que ele vive, por isso que ele respira, por isso que ele ensina e ele acredita nisso todos os dias. Não tem outro caminho, esse é o caminho da verdade, esse é o caminho que todos irão. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Os que estão comigo sabem disso. Não desista de você, não desista de entregar para o seu aluno, para o seu paciente, para o seu cliente algo muito maior. Porque ele precisa e ele vai valorizar e o melhor de tudo, ele vai pagar por isso. Por isso que hoje a gente consegue ter valores incríveis. De 5 mil, 10 mil, 15 mil de valores de P8SS, que só existe aqui. E a gente entrega de verdade e que muitas vezes o aluno não entende ainda, mas uma hora ele vai entender. Quando a gente tira o medicamento dele, quando a gente bota ele para ficar menos inflamado, quando a gente bota ele para dormir melhor, quando ele se conhece que ele não precisa de uma babá treino do lado dele. É muito mais do que isso. A gente tem que entender que o ser humano tem que ter autonomia e é isso que eu ensino. Obrigado, professora Elisa aí, que maravilha estarmos juntos nesse podcast 4, tá aqui com vocês gravado ao vivo para a nossa audiência. Obrigado a todos vocês, logo mais um podcast, revisem tudo isso, porque esse é o caminho do futuro da saúde, não tem outro caminho. Abraço e até breve.